Bem, eu parei exatamente aqui. Então, uma das preocupações que nós temos, né, é alternativas sustentáveis e econômicas. Então, a gente pode destacar nesse contexto, né, que a utilização dos sistemas de aquecimento solar para o sistema predial de água quente, ele é ideal, né? Além de extrair energia que vai ser capaz de aquecer a água, é uma fonte de energia gratuita. Assim, o investimento para a instalação é caro, quando você vai instalar, mas a longo prazo se torna muito mais econômico, né? E essa utilização tem sido incentivada, né, em diversos estados do país, né? Porque nosso clima também favorece muito, né? A questão a gente é um país tropical, né? Então favorece muito a utilização desse sistema. Em 2007, a Lei 14459 foi sancionada no município de São Paulo, obrigando que novas casas e edifícios, dentro de uma determinada especificação, adotasse o sistema de aquecimento de água, o uso de energia solar. Tá? Ainda destaca-se o projeto-lei de 2009, né, 5733, que trata o uso prioritário de energias alternativas no sistema de água em edifícios construídos com sistema financeiro de habitação. Né? Então, teve também ajuda nesse sentido aí. Diante dessas diretrizes, né, adotadas para projetos, o projetista precisa dominar tal conteúdo. Né? Então, é interessante que vocês estudem. Inclusive, no final da aula, eu tenho um vídeo que vai falar sobre sistema de solar, né, se eu não me engano, que eu coloquei para vocês verem depois, tá? Também tem uma questão de patologias que podem surgir num projeto de sistema de água quente, né, que também tem que ter essa preocupação aí, tá? Bem, qual é a finalidade do uso e temperatura adequada? Então, assim, a temperatura mínima que a água quente deve ser fornecida, dependendo do uso, né, a que se destina, a gente tem hospitais e laboratórios 100 graus Celsius ou mais, lavanderias de 75 a 85 graus, cozinhas de 60 a 70 graus, e para uso pessoal e banhos de 35 a 50 graus. Modalidade de fornecimento de água quente. Então, de acordo com a norma, né, há 3 modalidades de produção de água quente. Né? Individual, central privado e central coletiva. A individual se produz água quente para um único aparelho, ou no máximo para aparelhos do mesmo ambiente. São os aparelhos localizados no próprio BWC. BWC significa Bathroom Water Closet, que é o banheiro. O banheiro, esse BWC, ele é composto de pia, chuveiro e vaso sanitário. São esses 3 componentes, tá? Central privado. Se produz água quente para todos os aparelhos de uma unidade residencial, casa ou apartamento. Essa deve ser a modalidade preferida em prédios de apartamento em vista da dificuldade do rateio da conta. Ou seja, cada um vai ter que pagar a sua conta, não é aquele, né, que é dividido. E também tem a central coletiva, que se produz água quente para todos os aparelhos ou unidades da edificação, normalmente situada no térreo ou no subsolo, para facilitar a manutenção e o abastecimento de combustível. É recomendado quando não há rateio da conta, como, por exemplo, esse tipo de central coletiva em hotéis, hospitais, clubes e indústrias. A gente usa a central coletiva. E a central privada em apartamentos, né, em edifícios, mas com o rateio da conta sendo uma coisa individualizada. Quais são os materiais? Oi? Fale. Esse central privado, ele tem com acumulação e sem acumulação. Qual que é a diferença dos outros? Não entendi. O central privado,
Tem a diferença de com acumulação e sem acumulação. Eu queria saber qual a diferença entre um e outro. Não te ouvi direito. Fala com calma. Você quer saber o que? As despesas, o que? Com acumulação? Repete para mim. Central privado, é a segunda opção. Sim. Eu li no texto que existe com acumulação e sem acumulação. Eu queria saber qual a diferença entre os dois. As despesas de com acumulação e acumulação? Tá. São despesas assim, por exemplo, despesas de manutenção. De manutenção, às vezes de uma mudança no sistema, de uma... Aí isso pode ser acumulado. Vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Quando você compra uma casa da Caixa Econômica Federal, tem lá o valor que você vai pagar, certo? Mês a mês. Se há alguma melhoria no condomínio que você mora, isso vai para a conta da Caixa Econômica. Então, tem que ficar bem claro essa questão, porque às vezes pode ser uma manutenção da empresa que está cuidando desse sistema, né? No caso, quando for coletivo, né? Ou privado, se é um condomínio, ou não. Ou você vai jogar essa despesa para a pessoa pagar. Entendeu? É como se tivesse uma empresa terceirizada cuidando da manutenção daquilo ali que você paga. Se houver algum problema, você vai ser rateado para você. Então, isso é acumulado na sua conta. Deu para entender ou não? Deu sim. Tá? Tudo bem, isso. Entendi. Ou seja, você tem a conta do seu gasto, mas aí surgiu um probleminha lá. Aí vai para você também a conta para você. Isso acumula, ou seja, a acumulação está falando, vai entrar no seu acumulado da sua despesa. Tá? E às vezes não. Por isso que hoje tem uma engenharia muito legal. Foi até bom, ótima a tua pergunta, viu? Deu uma abertura para falar uma outra coisa. Tem a engenharia chamada Facilities. Já ouviram falar? Que é o engenheiro que cuida do pós-uso do condomínio. Então, ele gerencia, inclusive eu tenho alunos que trabalham nessa área, eles gerenciam o condomínio. Então, reforma, fazem cotação de preço, contratam equipes e etc. E com qualquer manutenção, eles fazem a cotação e rateia para os condôminos, é isso? Exatamente, que é Facilities, é um engenheiro e tem até pós-graduação nessa área. Pensa assim, às vezes a gente pensa 4 predinhos, você pensa um condomínio luxuoso, cheio de, por exemplo, academia, piscina aquecida, ginástica, salão de estéticas que tem. Área, eu tenho uma amiga que mora no condomínio que tem supermercado e tem padaria dentro do condomínio dela. Né? Então, esse engenheiro de facilities, ele administra tudo isso aí. Muito boa a tua pergunta. Legal. Podemos ir? Beleza? Bem, beleza. Os materiais utilizados, né? Pode ser feito com 3 tipos de materiais. Ou também eu posso combinar esses materiais. Cobre, ferro galvanizado e CPVC, que eu vou falar daqui a pouco. Vai depender de alguns fatores, como o custo, a vida útil, coeficiente de dilatação, a temperatura que eu vou ter, né, e etc. A condutividade térmica também, para aquecer. A mão de obra, porque tem que ser mão de obra especializada para usar esse material. Pense em um tubo de cobre. É caro, cobre é caro. Então, não posso ter uma mão de obra que vai estragar a tubulação. Tem que ser um profissional qualificado, porque tem questão de soldagem, tem questão de corte, tem várias coisas aí envolvidas aí, tá? E tem também cobre, né? Ele tem um coeficiente de dilatação térmica alto, né? 17 metros, aqui está 0,00017 por
Se a gente colocar é micron, né? Porque ele dilata por temperatura, por graus Celsius, né? As juntas são soldadas com solda de estanho e chumbo, então tem que ter uma mão de obra especializada. Aqui tem uma imagenzinha de uma tubulação de cobre. Ferro. O ferro apresenta um custo bastante elevado, embora menor que o cobre. A vida dele é curta se comparada com a vida útil do cobre. Tem a questão de corrosão, de tratamento, olhando isso, né? O seu coeficiente de dilatação também é alto, né? E também as juntas são rosqueadas, também tem mão de obra especializada e etc. E o outro material é o CPVC, policloreto de vinila clorado, que é um termoplástico semelhante ao PVC, só que ele tem uma resistência maior, né? Ele aguenta calor, né? Ou seja, a principal limitação é o limite de temperatura. O limite de temperatura dele é 80 graus. É muita coisa, certo? Para um tubo de PVC, de CPVC, né? Ele tem só esse clorado, por isso que ele é um CPVC. Porque o PVC é policloreto de vanila. Com o clorado é o CPVC. Esse também, né, exige a instalação de uma termoválvula que deve impedir que a água quente ultrapasse a temperatura de 80 graus. Então tem um sistema, um set point que a gente chama, né, que é de controle com a mistura, né. A vida útil é de aproximadamente 3 anos. E ele tem essas cores aqui, pode ser laranja, pode ser cinza, branco. No caso, esses 3 aqui é da Tigre, tá? Eu estava fazendo uma pesquisa e eu escolhi essa imagem lá do catálogo da Tigre. Aqui o CPVC, eu tenho um tubo de CPVC, água quente, né? E aqui eu tenho a termoválvula, né? Que vai, e aqui tem um sistema de água fria para equilibrar isso daqui. E o aquecedor, que pode ser um boiler, né? Um sistema de aquecimento de água quente, de gás, né? O CPVC, sendo o CPVC um plástico, né, eu devo haver uma preocupação com a sustentação dele, para impedir deformações, porque como ele é plástico, o plástico quando ele aquece, ele dilata, né? Então, existe, né, na vertical, eu tenho que usar suportes a cada 2 metros. E o espaço entre esses suportes, dependendo da dimensão, da espessura da minha tubulação, tem que ser o quê? 90 centímetros, 1 metro e 1,10 m, tá? Cuidados exigidos na instalação. Tem um erro aqui, hein? Isolamento térmico, né? A tubulação de água quente deve ser totalmente solada contra perda de calor, ou seja, eu tenho que proteger isso, porque se perder calor não vai aquecer, eu tenho que conter esse calor. Aí daí eu uso isolantes, que pode ser calhas de isopor, lã de vidro, de cortiça, né? Cimento e cal também, massa de cimento, amianto e cal, argamassa de areia, cal e vermiculita, ou seja, eu vou revestir essa tubulação para isolar o calor. E a espessura de isolamento, dependendo do diâmetro da minha tubulação, pode ser de 20 milímetros, né, de 15 a 12 milímetros, 30, 40 e 50 para paredes planas. Cuidados também que eu tenho que ter quanto à dilatação. Deve-se evitar a aderência da tubulação com a estrutura. Por quê? Porque senão vai passar calor para a estrutura. E passando calor para a estrutura, eu posso mudar, por exemplo, as propriedades de uma estrutura de concreto. Então, pode dar expansão, pode dar dilatação e etc. A tubulação deve poder se expandir livremente. E entre trechos longos e retilíneos, deve-se usar cavaletes. Tirar liras ou juntas, né, de dilatações que permitam isso. Então, aqui eu tenho uma lira, e aí a tubulação entra aqui. E eu tenho um cavalete, onde eu tenho a tubulação passando aqui também. E outra questão também é quanto à aprumada, né? A alimentação de água dos aquecedores deve ser feita com uma aprumada exclusiva.
pela questão dos golpes de ariete, né, que são extremamente prejudiciais na instalação. Outro cuidado também é quanto à pressão. A pressão estática não deve ultrapassar 40 colunas, né, de MCA. Em uma edificação com altura superior a 40 metros, deve ser previsto dispositivos para redução de pressão, né? E nos pontos de consumo, as pressões de água fria e água quente devem estar praticamente equilibradas. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? A avaliação... Tranquilo. Tá. A avaliação do consumo diário, né? O consumo diário de água quente pode ser feito com auxílio da tabela da norma. Tá. Extrair aqui, né? Para a gente ver. Então, por exemplo, alojamento provisório de obra, 24 litros, né? Litros dias por pessoa. Casa popular ou rural, 36 por pessoa. Residência, 45. Apartamento, 60. Um quartel, 45. Escola, 45. Hotel, 36 por hóspede. Hospital, 125 por leito. E restaurantes e similares, 12 por refeição. E lavanderia, 15 por quilograma força de roupa seca, né? Aí tem as observações aqui da norma e etc. Aí aqui tem um exemplo. Uma residência com 3 dormitórios, mais empregada e banheira instalada. Então, eu tenho o CD, né, que é o consumo diário, 3 vezes 2 pessoas, mais a empregada, vezes 45 litros, que está aqui, ó, residência, 45 litros. Dá 300 litros dia. O acumulador com 150 litros, no mínimo, por causa da banheira, né, aí tem que acrescentar isso daqui. Outro exemplo que eu tenho aqui é um prédio com 7 pavimentos, com 3 apartamentos por andar, com 2 dormitórios por apartamento, sem dependência, mas com a banheira, né? Aí eu faço a mesma conta. 7 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 60, né? E como é prédio, olhando aqui, apartamento, 60. Ok? Então, 60 vezes 7 da banheira, vezes 180 litros. Dá 6.380. O consumo diário de água quente não ocorre de forma uniforme ao longo de 24 horas diárias, tá? Ou seja, ocorrem picos de consumo. Então, essa tabela, a tabela a seguir, são úteis para avaliação desses picos, né? Então, consumo nas horas de pico. Aí tem que ser feita essa análise, né? Onde eu tenho a duração do pico e a capacidade. Porque nem sempre eu vou utilizar água quente, né? Vou utilizar água quente quando for tomar banho, ou então quando for lavar alguma coisa específica, né? Então, tem picos. Há uma tendência maior de usar água fria, por isso que é 24 horas, né? Então, essa tabela é um estudo que você pode estar utilizando para fazer uma análise do projeto. Então, aqui eu tenho para-aquecedores elétricos de acumulação, que são os boilers. Os boilers são equipamentos que servem para aquecer a água, né? A norma recomenda os valores da tabela abaixo. Então, consumo diário em torno de 70 graus, né? E aqui eu tenho o consumo diário. A capacidade do aquecedor, no caso do boiler, e a potência que vai ser utilizada. Então, para calcular isso, né? Para aquecimento com caldeira a óleo ou a gás, eu vou proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular o consumo diário, o CD. Depois eu vou considerar a diferença de temperatura, né? No caso aqui deu que é a temperatura no reservatório e a temperatura natural. No caso aqui, deu 50 graus. Depois eu vou calcular a capacidade teórica do reservatório V usando uma fração CD. Grandes residências vai ser 1/3 de CD. Apartamento de 5 pessoas, 1/5.
grandes apartamentos, 1/7 de consumo D. E aí eu vou tomar para o reservatório um volume de 1,33 de CV. Aqui é passo a passo, com CD e V entra no gráfico, né? Aí eu vou fazer uma análise no gráfico, nesse gráfico aqui. Esse material que eu estou postando para vocês não tem no livro, não tem esse gráfico, tá? Então aqui eu explico, entra-se na abscissa com valor de CD, ou seja, consumo de água quente, eu vou entrar na abscissa aqui, tem os valores, né? E aí eu vou subir, sobe-se até a linha correspondente a V, que é aqui. Quando cruzar essa linha, eu vou ler o volume de água aquecida necessária por hora à esquerda. Então, eu tenho aqui a direita e a esquerda. Então, vou ler a esquerda para cá. A capacidade da caldeira em quilocalorias por hora. Tá? Então, digamos, deu 2.000, eu venho aqui 2.000, cruzo, e aí eu vejo a capacidade da minha caldeira em quilocalorias por hora. Tá? Tem um exemplo também aqui desse cálculo. Tá? Que eu quero que vocês deem uma olhada nos dados aqui, né? Onde eu tenho um exemplo aqui. Dimensionar o sistema de produção de água quente para um prédio de 12 pavimentos, com 4 apartamentos de 3 dormitórios por pavimento. Calculo o consumo diário, né? Calculo o consumo no pico, olhando a tabela que está lá, né? Depois a capacidade do meu reservatório, a capacidade de aquecimento, a energia necessária, que é aquela equação de calorias, né? Que é massa, capacidade de calor, vezes a variação de temperatura. Né? A potência, que eu vou estar utilizando, né? Eu tenho a energia elétrica, e aí no sistema de óleo e gás, que é o que a gente está sugerindo, eu vou calcular o volume teórico do reservatório, deu 345, mas, na verdade, eu vou acrescentar 1,33, que vai dar 4.596 litros. Essa. Eu vou dar uma parada na gravação para a gente conversar um pouco. Só um minuto.